Saudações a todos. Nessa parte estudaremos as execuções condicionais simples em Python 3. As execuções condicionais, elas são processos cujos resultados dependem das relações lógicas entre expressões booleanas e declarações por atribuição. Essa relação ela me dá os valores lógicos verdadeiro ou falso. Esse método de programação traz mais utilidade ao código-fonte e te dá mais alternativas de resultados diferentes. Os tais resultados se dão segundo as condições pré-declaradas. Uma aplicação da execução condicional ela se encontra no estudo de análise combinatória. E temos aqui um desafio que tem relação com a execução condicional e é o seguinte: coloque os cartões A, B e C em ordem decrescente depois que você descobrir os seus valores, que estão na urna abaixo. Em seguida, trace o caminho no diagrama de árvore segundo as relações de desigualdade nos cartões adquiridos. É o seguinte: eu coloco 3 cartões com números diferentes na urna. Em seguida, você retira um por um de forma aleatória, sem olhar para o interior da urna. Assim que você tirar o primeiro cartão, você marca nele a letra A. Depois você tira o segundo cartão, escreve nele a letra B. E por último, tira o terceiro cartão e escreve a letra C. E daí você vai seguir os traços do diagrama de árvore de acordo com os valores que estão nos cartões. E temos ali primeiro, A é maior que B? Sim ou não? Aí você vai verificar os números dos cartões. E daí você terá no final 6 possibilidades de resultados de ordens decrescentes dos cartões segundo os valores que estão neles. A forma mais simples de execução condicional é aquela onde se aplica a instrução if. O if é o termo em inglês que significa se, ou seja, se ocorrer algo, temos um resultado. E essa expressão if, ela se chama aqui em programação de instrução condicional. Abaixo, descreveremos aqui as partes básicas de uma execução condicional simples. Então vamos verificar aqui. Primeiro, nós declaramos um determinado valor com a sua variável. Em seguida, nós iniciamos a execução condicional com a instrução if e uma condição que normalmente é uma expressão booleana ou um conjunto de instruções booleanas. E atrelado a essa execução condicional, nós temos um bloco de execuções que são feitos após a verificação da condição. O tamanho do bloco de execução condicional, ele não tem limite. Você pode colocar quantos comandos você quiser para execução. Mas existe sim um valor mínimo. Pelo menos uma linha deve fazer parte desse bloco para execução. Em seguida, se a sua declaração original ela satisfaz a declaração condicional, aí você obtém um resultado sim na tela. Um resultado que faz parte desse bloco de execuções que são colocadas aqui. Caso não haja a satisfação da declaração com relação à condição, então o programa ele ignora o bloco de execuções e encerra essa parte da execução condicional. Aqui nós vemos um tronco principal que faz parte do código-fonte original, com a declaração e a execução condicional e o resultado. E temos um tronco secundário deslocado para a direita, que nós chamamos de bloco de execução, ou bloco que está submetido à declaração condicional. Nós temos um formato abstrato para simplificar uma execução condicional simples, e é através de um fluxograma chamado if lógico. E ele funciona da seguinte forma: nós registramos uma declaração e em seguida registramos também uma declaração condicional com uma instrução if e uma expressão booleana.
atrelado a essa condição if. Se a minha declaração ela satisfaz a declaração condicional que está no losango, então o resultado primário ele é verdadeiro e ocorre uma execução que está atrelada à declaração if. Essa execução, como eu disse, ela pode ter várias linhas de comando ou apenas uma, no mínimo. E daí o resultado ele é encaminhado para um dispositivo de saída e é apresentado ao operador ou ao usuário. Caso a minha declaração não satisfaça a declaração condicional que está no losango, então ocorre um resultado falso e aquela execução que seria realizada através do if, através da declaração if com a sua condição, ela é ignorada, ela não é executada. E daí, na saída, você não obtém nenhum resultado. Simplesmente a execução condicional ela se encerra. Através do prompt de comando, ou seja, através de nossa digitação, nós temos aí um formato para a execução condicional com relação ao Python, e eu vou citar essa estrutura através de um exemplo, de um simples exemplo. Nós temos uma declaração onde nós registramos x igual a 3, que é uma declaração por atribuição, e em seguida nós registramos também uma declaração condicional. A declaração condicional ela tem essa instrução condicional if, seguida de uma expressão booleana, que também chamamos de condição. E vamos verificar se a nossa declaração por atribuição ela satisfaz a condição. E daí nós temos as execuções que são feitas. Aqui eu apenas coloco uma, que é o print x maior que 2. E essa execução é realizada se a minha declaração satisfaz a condição. Perceba que o print está deslocado para a direita, e isso se chama indentação. Essa indentação somos nós que inserimos, isso é manual. Apenas apertamos a tecla Tab que ele faz o deslocamento e a indentação é feita. Deixando bem claro que essa indentação ela é obrigatória. Ela é manual e obrigatória. Se não fizermos uma indentação, ocorre um erro. E daí, se não quisermos mais registrar nenhum comando para executar, então nós apertamos Enter duas vezes, que o bloco de execução ele é encerrado. E daí sai um resultado. O resultado ele vai depender da declaração satisfazer a condição. Nesse exemplo, x igual a 3, e a minha declaração condicional é o seguinte: se x é maior que 2, então imprima na tela x maior que 2. Aqui o x tem o valor 3, então a minha declaração ela vai satisfazer a declaração condicional. E daí haverá impressão do texto x maior que 2. Se meu x fosse igual a 1, não haveria nenhuma impressão e a execução condicional ela seria encerrada sem nenhum resultado, nenhuma saída. Então vamos fazer uma prática no terminal, colocando um outro tipo de execução condicional. Primeiro nós declaramos, eu vou colocar aqui y igual a 7 elevado a 2. E aqui eu inicio a execução condicional. Eu começo com o instrutor if, a instrução condicional, se o y é maior que 50, dois pontos. Esses dois pontos ele é obrigatório na declaração condicional. If, expressão booleana, dois pontos. Esse é o padrão em Python. E daí ele começa com os três pontinhos, que é onde faz parte do bloco de execuções. É obrigatória a indentação. Eu aperto a tecla Tab uma vez.
A indentação está iniciada. E aqui eu coloco uma execução caso o meu if seja satisfeito pela minha declaração. Então eu coloco aqui print e um texto. Y tem valor maior que 50. Fecha apóstrofos, fecha parênteses. E aqui ele coloca mais uma reticência, né, o símbolo de reticência, esperando que eu solicite mais um comando nesse bloco. Se eu só quero imprimir, então eu aperto Enter de novo e ele encerra o bloco de execuções. Pronto. Aí aqui não ocorreu nenhuma impressão. Agora por quê? Porque y ele tem um valor 49. 7 elevado ao quadrado é 49. E aqui ele pede uma condição, que y seja maior que 50 para que haja uma impressão. Y tem valor maior que 50. E aí se encerra a execução condicional. Ela encerrou sem nenhum resultado. Vamos fazer um outro exemplo. Z igual a 4 vezes 4. E aqui eu inicio a execução condicional. Se Z é maior do que 10, dois pontos, eu encerro a declaração condicional e agora eu vou entrar no bloco de execuções. Coloco a indentação e eu digo o que é que eu quero executar caso a minha condição seja satisfeita pela declaração que eu registrei. Eu coloco aqui print Z é maior que 10. Aí eu faço o seguinte, ou seja, tudo isso dentro do apóstrofo, ou seja, Z tem valor, e aqui eu vou encerrar o apóstrofo, coloco uma vírgula e insiro a minha variável Z. Ele vai solicitar um outro comando, mas eu não quero mais, eu quero só imprimir. E daí eu aperto Enter novamente, ele encerra o bloco de execuções, faz a verificação da minha declaração. Se ela atender a condição, é feita a impressão. Vamos ver. Pronto, ela fez a impressão. Então a minha declaração satisfaz aquela condição Z maior que 10. No caso ali em cima, Z é igual a 16, que é 4 vezes 4. E aqui ele colocou Z é maior que 10, ou seja, Z tem valor 16. Eu coloquei ali no print, separado por vírgulas, uma string com esse texto, Z é maior que 10, ou seja, Z tem valor, separo por vírgula e coloco o Z, que é a minha variável. Eu coloquei aqui em outro vídeo uma forma de realizar impressões envolvendo strings e variáveis com valores numéricos. E aqui nós temos essa impressão que deu certo. A minha declaração ela satisfaz a declaração condicional e daí nós temos o resultado. Caso o meu Z não tivesse um valor maior que 10, então não haveria nenhuma saída e nenhum resultado. A execução condicional ela simplesmente encerraria sem nenhum resultado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Mas primeiro vamos encerrar aqui o nosso terminal. Aqui em Python, quando eu quero encerrar o programa, eu digito exit mais parênteses sem nenhum conteúdo. E eu volto ao terminal do Ubuntu
o terminal Linux. E se eu quiser sair dele é só digitar exit sem nenhum parênteses. E aqui ele encerra o terminal e eu encerro por aqui também. Muito obrigado.